Oi, oi, gente. Apertei aqui sem querer e comecei uns 2 minutinhos antes. Nosso vivo desta sexta-feira, que tem uma convidada para lá de especial que já enviou o convite. Eu vou visualizar. Vida Cristina Serra, que coisa bem boa. A Ana Goelze já está aí, que coisa boa. Cristina, boa tarde, quase boa noite. Tudo bem, Daniela? Tudo ótimo. Sabe quem já está nos acompanhando? Quem? A Ana Goelzer Ai, e querida! a querida Ana Goelzer, que organiza aqui em Porto Alegre o TEDx Laçador. E eu preciso dizer para quem nos acompanha que foi graças a esse evento que eu encontrei e conectei com a Cristina Serra e a gente conseguiu marcar essa live aqui no Arte Blitz. Que coisa bem boa. Bem-vinda, querida. Obrigada, Daniela. É um prazer estar aqui e confirmando o que você acabou de dizer, né? O TEDx Laçador promove esses encontros, né? Vai Demais. multiplicando os encontros, né? E aqui estamos. Ah, isso é fantástico, isso é fantástico. Eu queria te agradecer de forma especial, assim, ó, por ter aceito o nosso convite, e especialmente numa sexta-feira, às 6 da tarde, quando já é hora da gente descansar e tudo mais, e a gente vai falar da tua trajetória. Obrigadíssima. Imagina, eu que agradeço. Agora você deve estar. Eu estou aqui, que nem se diz na minha terra, frito o peixe e olha para o gato, porque eu estou terminando. Eu terminei um trabalho, mas eu estou esperando a aprovação final, sabe? Falta aquele ok do editor, Sei, né? sei. Do freelancer que eu faço, mas está tudo encaminhado. A gente vai conversando aqui. Eu estou só esperando aqui o WhatsApp Fica de dele olho. dizendo que está tudo bem. E a Olha, gente, não a tem gente vai problema se você conversando. precisar ficar de olho aí na tela, não tem problema. Eu quero Tá, falar da tua terra, quero falar de Belém do Pará, tá quero bom. falar desse livro aqui, que eu ainda não consegui o livro, Olha que mas lindo. estou com a capa. Aqui. Olha ele aqui. Ai, que delícia! Olha ele Olha a aqui. carinha, Vou que é a abrir aqui. carinha Domingo desse livro. Eldorado. A gente vai falar Aqui, muito. eu vou abrir rapidamente, só para dar um teaser aqui para as pessoas. Olha as fotos que tem aqui dentro. Tem um Nossa! ensaio fotográfico maravilhoso do fotógrafo Haroldo Paulo Júnior. Depois eu explico aí para as pessoas. Eu Sim, falo depois. eu sei que é um legado incrível que ele deixou, né? É, A gente é. quer saber de tudo. A gente vai falar também do teu livro Tragédia em Mariana, 5 anos, né? Ai, olha só, você faz quase como eu, marcando, olha aqui, ó, É, meus post-its aqui, ó. o meu Sempre tá marcando. cheio Dessa de vez, marcações por causa dos 5 anos. Eu precisei rever alguns é, dados, aí eu fiz isso. olha só o que eu fiz, ó. Eu marco muito com a caneta, eu É marco. isso, mas livro é assim mesmo. A gente tem que mostrar. Tem um capítulo que eu marquei muita coisa, que foi esse aqui do aspecto jurídico. Uhum. Nossa, eu preciso dizer que você fez um trabalho absolutamente fantástico. Obrigada. Como é o teu trabalho? Eu não canso de dizer, a gente se acostumou a te acompanhar nas reportagens, nas apresentações, então, coisa bem boa, saber que você também atua na área literária, assim. Claro que o tema não é um tema bom, mas o trabalho que você fez foi fantástico e eu quero adentrar nesse tema. Mas eu Obrigada. fiz uma homenagem, eu aqui reservei um livro que é uma homenagem a você. Ah, não consigo ler. Gabriel Garcia Marques, 100 anos de Nossa, solidão. 100 anos de solidão. Meu Deus, é meu livro de cabeceira. Meu livro de cabeceira. Eu É uma amo. delícia esse livro, né? É, É que fica aqui no Insta, quando a gente faz as lives, fica o contrário, né? A é, imagem, então não dá para ler. Mas é da tua editora, da recorde. Record também. É. É da tua editora. Esse Esse livro livro aqui é não é de maravilhoso. agora. Nossa, eu sei, eu tenho ele realmente, não é força de expressão. Eu tenho ele na cabeceira, porque ele é um livro tão maravilhoso. De vez em quando, assim, eu pego para ler uma página, assim, só para lembrar, só para ficar em contato com aquela linguagem maravilhosa do Garcia Marques, né? É de É, uma beleza tão grande, assim, a gente se alimenta dessa beleza, né? nossa. Você sabe que eu estive, quando completei 50 anos, no ano passado, eu fui a Cartagena. Olha, E, e aí é incrível, incrível o quanto ele é reverenciado, né, na Colômbia, assim, aí aqueles painéis nas ruas lá da cidade turística, é muito é um lindo lugar que demais. eu quero muito visitar, muito. Um dos meus tá na minha lista, mas agora só depois da pandemia. Te prepara para o calor, é lindo, mas é bastante quente, Eu sou de bastante quente. Belém, né?
Eu sou de Belém, quente e úmido. É. Ah, é verdade, é verdade. Vamos falar dessa tua terra, então, porque eu imaginava, pelo teu chiadinho, e eu não sei se em Belém também o pessoal chia ou não, mas eu imaginava que se fosse carioca. Não, você é paraense, Eu como sou a Fafá. paraense. É porque lá o falar paraense, ele tem esse chiado que lembra muito o falar do Rio de Janeiro, né? Sim. Particularmente do carioca, né? Da cidade do Rio de Janeiro. Reza a lenda, eu não sei se é verdade, que os portugueses que foram para Belém, Belém tem uma presença portuguesa muito forte, até agora, no século XX, tinha levas de imigrantes portugueses em Belém. E reza a lenda que esses portugueses que foram para Belém são, digamos assim, da mesma região de portugueses que predominaram no Rio de Janeiro. Por isso que há esse Ah, chiado que as pessoas identificam como sendo comum. Eu não te sim, garanto 100% de sim, veracidade dessa história, mas eu já vi várias pessoas comentarem. Fato é que tem esse chiado nos dois lugares. Agora, eu também morei no Rio de Janeiro durante 11 anos. Foi onde eu terminei a claro. faculdade. Eu comecei a fazer jornalismo no Pará, vim para o Rio, terminei no Rio de Janeiro. Morei muitos anos aqui, fui para Brasília, voltei agora. Então, é claro que além do meu sotaque original, tem essa influência do Rio Tem, também. claro. Mas o Dário, ou Dario Benedito, disse Pará presente, e ele disse: é isso aí, tá concordando com você. Mas tem É, lógica, né? Dário Tem Benedito lógicas. é um querido amigo lá de Bragança, uma cidade super Ah, gostosa do Nordeste paraense, um lugar incrível, um amigo querido. eu. Obrigada, sempre aqui me prestigiando. Que fantástico. Eu quero dizer que eu sei que você já conhece a nossa capital, Porto Alegre. Eu quero conhecer a sua, Ah, Belém, que eu ainda não estive lá. Aliás, deixa eu te dar um recado simpático e querido do Edu César, que é nosso colega jornalista aqui, que disse que foi fantástico no ano passado, quando você teve foi. na Feira do Livro. Esteve lá. Obrigada, Edu. Você foi na área aberta mesmo, na praça, porque a Sim, nossa Feira do Livro aqui sim, é a sim. maior, É eu não sei se do incrível. mundo, da América Latina, mas é Não, a céu aberto. a Feira do Livro de Porto Alegre é uma coisa incrível, porque é numa É, praça, então todo mundo pode participar, né? Não tem aquela coisa de lindo. cobrar ingresso caro. Não, nada. É claro que tem os eventos paralelos. Eu participei, fui lá, participei de um debate num prédio, aliás, lindo, acho que da Associação Comercial, um prédio antigo, super Pode lindo. ser, tem o Santander, tem E tem uma um coisa museu de incrível, arte. aquela feira, Aham. além de acontecer naquela praça, né, que é um lugar ali lindo, estratégico, né, no centro ali de Porto Alegre, tem os Sim, outros centros culturais em volta, então é um polo cultural. E eu não queria verdade. deixar de mencionar que ao ir à Feira do Livro, eu dei um pulinho lá no Hotel Majestic, no Centro Cultural Mário Quintana, Sim, e foi uma visita muito emocionante, porque eu entrevistei o Mário Quintana décadas atrás, quando eu era menina, começando na profissão. Eu fui a Porto Alegre, não exatamente para fazer entrevista, eu fui até para um evento de família, porque tem um ramo da minha família que se instalou em Porto Alegre. Eu tenho primos aí. nossa, Eu tenho... Serra? Não, Da fa- Ferreira. Eu sou Ferreira Serra. É, Sim, pelo lado da minha mãe, Ferreira, esse ramo se estabeleceu aí. E eu aproveitei que estava aí e dei um jeito de entrevistar o Mário Quintana, que foi uma coisa linda. E aí eu fui rever o Hotel Majestic. Foi muito emocionante essa minha ida aí a Porto Alegre para ver nossa. o livro. É, tem o quarto do poeta aqui, né? É tudo muito pertinho de onde você esteve, desde o Museu Margues, o Museu de Artes, o Santander Cultural, tem Maravilhoso. ainda No Santander Cultural, quando eu fui na feira, tinha uma exposição sobre o Mário, sobre o, oh meu Deus, Fernando Splir? Pessoa. Ah, Uma o coisa Fernando Pessoa. é uma exposição na época da Feira do Livro, estava em paralelo. Sim, Uma sim, exposição sobre o Fernando Pessoa espetacular. Então, assim, é um é, acontecimento a Feira do Livro e tudo é. ali em volta dela, Tudo né? ali em torno. E aí, só para completar o triunvirato na Praça da Alfândega, é ainda o Memorial do Rio Grande do Sul, que você deve ter visto também. Tudo E um prédio do ladinho. eu fui em tudo, eu fiz o pacote completo. Cristina, querida, o Wilson Romero diz que está nos acompanhando, eu não ouvi ainda, Meu mas ele tem colega colega.
na Comissão de Liberdade Associação Brasileira de Imprensa, claro, obrigada. Ele, inclusive, o Wilson colocou, divulgou, ajudou a divulgar aqui a nossa live no nosso grupo de WhatsApp da Associação Brasileira de Imprensa. Então dá um oi aí, Romero, quando você estiver aí, porque às vezes a gente não sabe o nome da pessoa, a pessoa entra com outro, não, mas ele vai eu tô tentando acompanhar os nomes, mas eu já não consigo não dá. ler direito essas letrinhas. Fica tranquilo. Então, querida, e só para você saber, depois fica no IGTV do Instagram, lá no Art Blitz, então dá para você divulgar, dá para espalhar o link, a gente vai saber muito mais ainda. Tá eu vou te sugerir o seguinte, que a gente comece falando do Tragédia, que ainda tem tantas pendências, nossa, tantas pendências jurídicas de recuperação do ambiente, as pessoas, e isso é um olhar lindo que você lançou nessa ampla pesquisa. Eu estava dizendo que isso aqui é uma enciclopédia, são 500 páginas quase aqui, esse teu livro, assim, completíssimo. Vou te confessar que a minha leitura teve que ser dinâmica, porque a gente acaba acumulando, não consegui fazer uma imersão profunda e detalhada, mas, enfim, só os personagens a quem você faz uma grande homenagem a todas as vítimas, todas as pessoas atingidas, mas cita duas em especiais, que foram a moça da moto, da Berenice, que era o nome da moto, e me ajuda... E a homenagem também é um outro personagem, aquele que saiu envolto em lama. Se você lembrar o nome, me ajuda. Romeu. O Romeu, querido Romeu, Então, a homenagem, se cita eles para homenagear todo mundo. Olha aqui, ó, Yuri e Norberto dizendo que o livro é primoroso, concordo plenamente. Assim, é uma obra-prima porque você não deixou nada de lado, você investigou detalhadamente todos os aspectos. Obrigada. E foram 3 anos, né? Desde o episódio mesmo em 2015 até o lançamento em 2018. Estou certa nessa cronologia? Não, entre o episódio, né, o desastre e o lançamento foram 3 anos, sim. Mas eu, na verdade, eu levei 2 anos fazendo. É porque eu entreguei o livro no começo de 2018, em abril, e o livro só foi lançado no final do ano por uma contingência da editora, não minha. Eu entreguei o livro no começo do ano. Mas daí isso, a parte do meu trabalho, digamos assim, deu 2 anos e meio. E, claro, mais o trabalho de edição completou aí, justamente, aí foi um semestre, né? Deu no total 3 anos para toda a produção do livro. Foi isso mesmo. Eu achei legal você mencionar esses 2 personagens, principalmente agora que esse desastre acabou de completar 5 anos, no dia 5 de novembro, 5 anos, né? E as pessoas que perderam as suas casas, os 3 povoados que foram destruídos, eles ainda não foram reconstruídos, eles não serão reconstruídos nos seus locais originais, serão em outras áreas próximas. Mas eu acho incrível que 2 das maiores mineradoras do mundo, né, que são a Vale e BHP, donas da Samarco, não tenham conseguido, nesses 5 anos, concluir a construção desses povoados. Tudo bem, teve a pandemia esse ano, mas isso não serve sozinho como justificativa para esse atraso, até porque o prazo para entrega desses povoados era muito anterior e ele vem sendo seguidamente adiado. A Paula Geralda Alves, como você mencionou, é a moça que estava na moto, que se chama Berenice, ela tem essa moto até hoje, e foi ela que, quando viu a lama, ela estava na zona rural, quando ela viu a lama se aproximando, ela estava numa área entre a barragem e o povoado de Bento Rodrigues, ela correu para Bento Rodrigues, rodou o povoado inteiro avisando as pessoas para que corressem para as encostas, e ela só parou quando a gasolina da moto acabou. Essa moça, eu afirmo com toda a segurança, se não fosse ela, o número de vítimas, o número de mortos naquele povoado teria sido muito maior. Havia cerca de 400 pessoas no povoado naquele momento, 395 se salvaram. Né? Morreram 5 pessoas do povoado e 14 trabalhadores. Né? E é claro que essas perdas são enormes, mas se não fosse a Paula, esse número, essa perda humana teria sido muito maior. Então, ela realmente é uma heroína dessa história e é muito importante lembrar do papel dela. E o Romeu, que você falou, o Romeu Arlindo dos Anjos, é um personagem cinematográfico, porque ele foi levado por aquele turbilhão de lama, ele afundou na lama, rodopiou naquele... realmente, as pessoas contam que ela fazia meio que o efeito de um liquidificador,
e ele conseguiu se salvar. É uma história também extraordinária. Ele é um dos grandes personagens desse livro. Nossa, eu vou te dizer assim, ó, que eu não adentrei nas outras, não fiz a imersão nas outras histórias, mas a deles é espetacular. E a forma com que você narra, por exemplo, aquela a sequência de fatos com o Romeu, porque ele tinha tudo para não ter sobrevivido. Eu não É, sei se ele acredita em milagre. O que que diz o sim, sim, Romeu ele é assim? católico, ele é muito católico, é devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele conta, inclusive, que depois do desastre ele queria ter ido lá no santuário, enfim. Ele é uma pessoa incrível. Eu tive muito cuidado, inclusive, na abordagem com ele, porque ele ficou muito abalado psicologicamente por um tempo, pelo fato de ter que voltar a trabalhar na empresa, né? Então, ele teve que Uhum, conviver com essa contradição. Né? Principalmente depois que ele soube, né, tomou conhecimento de medidas de segurança que a empresa deixou de tomar. Então, ele ficou vivendo esse uhum, conflito, né, de ter que voltar a trabalhar numa empresa que era responsável pelo sofrimento dele, né? claro. E apesar dessa situação, digamos assim, de abalo psicológico, emocional, ele foi de extrema generosidade, eu considero, comigo, por ter. A gente conversou várias vezes, né? Não foi uma conversa apenas. Eu fui algumas vezes na casa dele, depois por telefone Uhum, complementei algumas coisas. É, porque essa é uma história que eu via que, ao remexer nesse assunto, eu via que aquilo tinha um impacto nele. Então, às vezes, eu parava a entrevista e dizia: olha, por hoje chega, eu não vou, né, te perguntar. sim. Enfim, eu tinha que perceber os limites ali dessa relação. Mas acaba que, no final das contas, sim, ele me recebeu algumas vezes, contou tudo que eu perguntava. Eu devo muito a ele, porque eu acho que Sim. é, como você falou, é o capítulo inicial do livro. Talvez o impacto desse livro, quando as pessoas começam a ler, a história dele captura a atenção das pessoas, né? Se ele não Não tivesse tenha tido dúvida. se ele não tivesse tido essa generosidade de contar com todos os detalhes, né, eu não teria sido capaz de escrever esse primeiro capítulo sem Sim, ele, isso eu tenho certeza. sim. Sabe, Cristina, já tem gente comentando aqui, gente que lê o teu livro, ó, Ilan Presser, seu livro todo é ótimo, né? Mais gente. Tem o Marcelo Calife, que gostaria de saber quantas pessoas tu entrevistaste para o livro, né? Eu quero dar um abraço a todo mundo que nos acompanha. Tem gente aqui do Brasil, tem o Gustavo Veiga da Argentina, Enzo Silva. A Soraya estava perguntando, comentando, olha que coisa linda, Cristina. A Uhum. Soraya dizendo que o filho de 10 anos está fazendo um trabalho escolar sobre esse tema. Tem muito a tirar, acompanhar a live nossa, a live lá do TEDx Laçador e o livro que está fantástico. Eu vou só fazer uma passadinha aqui, que tem uma série de registros fotográficos também, né? Sim. Que é possível A acompanhar. maioria Você dessas aqui com a fotos. Olha a Paula, né? Paula. Essa é a A Paula. Paula. Nossa, nossa, estou arrepiada aqui de ver. Isso aí foi no Natal, né? Natal de 2015. Eu ainda estava trabalhando na televisão, trabalhava no Fantástico nessa época. E a gente foi Uhum. para Mariana para ver como é que seria o Natal dessas pessoas diante de tantas perdas. E a mãe da Paula, a dona Maria Lúcia, uma pessoa super querida, fez um almoço de Natal e nos convidou. E a gente participou dessa confraternização com a família. Olha, dona Maria Lúcia, meu Deus do céu, coisa linda. Ela até passou recentemente por uma cirurgia, mas está bem. Enfim, eu acompanho lá a situação da família. Uhum. Gente muito querida. Eu queria responder a pergunta. Então, bom, em primeiro lugar, fico super feliz de saber que estão fazendo nas escolas, tem gente dedicada a isso, a estudar esse assunto. Esse assunto não pode morrer. Né? É o maior desastre socioambiental do mundo no setor de barragens de mineração. Eu acho que tem uma. Agora que se passaram esses 5 anos do desastre, eu acho que a imprensa deu muito pouca atenção à cobertura desse caso. Eu entendo que a imprensa estava voltada muito para a eleição nos Estados Unidos, mas a gente não pode esquecer aqui dos nossos problemas também. E eu acho que a maneira como esse desastre ainda não foi suficientemente reparado, indenizado, o dano ambiental nem se fala.
Então, assim, a gente não pode esquecer esse assunto. Então, é muito bom saber que as escolas estão cuidando disso. E a outra pergunta, quantas pessoas eu entrevistei? Eu fiz uma contagem, quando eu terminei o livro, eu entrevistei mais de 100 pessoas, entrevistas mesmo, assim, pessoas que me deram informações, né, que contaram o que viveram e tudo mais, e também pessoas que eu entrevistei para pessoas que me ajudaram a entender uma série de aspectos envolvidos nesse desastre. Por exemplo, tem uma questão de engenharia de barragem que eu não tinha a menor ideia do que era, que eu precisei estudar, ler sobre esse assunto, conversar muito com vários engenheiros, cada um me dizia uma coisa, cada um puxava para um aspecto que considerava mais importante. Então, foi um desafio muito grande do ponto de vista técnico, entender o assunto para poder escrever sobre ele. Com certeza. Então, assim, para traduzir. Traduzir, exatamente. Então, muita gente que eu entrevistei até nem aparece no livro, mas foram pessoas fundamentais para me dar informações, né, como se fossem professores mesmo. Eu até tenho contato, muitos engenheiros do Departamento de Engenharia da PUC aqui do Rio, professor Alberto Saião, muito querido, me ajudou desde a época da cobertura na TV e depois para o livro a gente continuou, e ele me abriu contato com outros engenheiros. Então foi muita conversa para entender, para eu ter certeza de que eu não estava escrevendo nada errado, né? Errado. Porque, enfim, é uma questão de muita responsabilidade. É por isso que a gente pode dizer que o teu livro é um livro completo. Por conta, Cristina, disso, do cuidado que você teve, não só, você teve um cuidado técnico de ser precisa em toda e qualquer informação a respeito das barragens, a respeito do processo jurídico, que é outra, nossa, é um nó, um verdadeiro nó o processo jurídico. É um emaranhado, né? E também eu também entrevistei muita gente dessa área para poder entender aqueles caminhos. E assim, se eu fosse explicar tudo, detalhe por detalhe, ia ficar uma coisa muito chata, ninguém ia entender. Ia ser muito difícil para o leitor ultrapassar esse caminho e ler os outros capítulos que vêm depois e que são muito importantes, que tem coisas muito importantes também. Mas na sequência em que eu pensei o livro, chega no momento que você tem que se defrontar com essa questão jurídica. E aí eu me debrucei sobre isso e realmente eu resumi só aos fatos e aos aspectos mais importantes para que as pessoas entendessem. Mas eu deixei de lado muita informação, porque senão ninguém, né, esse livro não acabaria nunca. Então, aí é um trabalho de edição mesmo, sabe? Cristina, se você fosse resumir o imbróglio jurídico que existe, porque até hoje está em suspenso, né? 5 anos se passaram. Eu não sei, alguém já recebeu a indenização que é devida? O ambiente já recebeu? Eu queria a tua ajuda para entender isso juridicamente, assim, ó, o quanto já foi compensado do imenso dano ambiental que é um Rio Doce morto, né? Essas pessoas que tu já citaste aqui que morreram, deixa eu só ver aqui o dado, foram 19 mortos, 3 povoados destruídos, porque a gente fala muito de Bento Rodrigues, né? Que é o primeiro povoado que foi atingido, onde morreram 5 pessoas, é o que a Paula morava. Sim. É que depois de Mariana veio o desastre de Brumadinho em 2019, com consequências ainda, do ponto de vista humano, ainda mais inimagináveis, porque morreram 270 pessoas. É inimaginável aquilo, né? No espaço de tempo tão curto, 2 desastres dessa magnitude. Então, as pessoas misturam um pouco, mas Brumadinho, 270 mortos, Mariana, 19. Brumadinho, o impacto, a lama chegou no Rio Paraopeba, mas a lama percorreu um caminho infinitamente mais curto do que a lama percorreu no Rio Doce. Eu te diria, assim, por alto, agora lembrando, no Rio Paraopeba, a lama percorreu coisa ali de 10 a 15 quilômetros no máximo. E aí o Paraopeba é um afluente do São Francisco. Quando ele chega ali na área da usina de Três Marias, ele cai ali naquele lago, que é gigante, e aí a lama dispersou ali, né? Não foi até o mar, não foi adiante. Nem foi adiante. Ela não chega ao leito do São Francisco, embora tecnicamente ali na usina de Três Marias seja já São Francisco. No caso do Rio Doce é completamente diferente. A lama cai nos córregos, cai nos ribeirões, que são afluentes do Rio Doce, até ela encontrar o leito do Rio Doce. E aí ela percorre 660 quilômetros até a foz do Rio Doce, no Oceano Atlântico. Esse cenário de crime ambiental de 660 quilômetros é considerado o maior cenário de crime ambiental do mundo.
Nenhum, Nossa. nenhum desastre em barragem de mineração, nenhum. O rejeito de minério percorreu essa extensão. Eu até no livro, Uhum, eu não tenho agora de cabeça, mas no livro eu menciono quais são os maiores desastres desse tipo e por que que o uhum, de Mariana é considerado o maior. Ele é o maior porque a lama de rejeito de minério percorreu uma extensão inédita, recorde de 660 quilômetros, pela quantidade, cerca de 40 milhões de metros cúbicos despejados, e pelos danos e prejuízos que provocou. Por isso, ele é considerado maior. Agora, a sua pergunta sobre as indenizações, é importante a gente, em primeiro lugar, distinguir o seguinte: esse desastre, ele provocou impactos muito diferentes ao longo desses 660 quilômetros. É claro que os primeiros povoados atingidos, eles foram mais impactados, eles simplesmente desapareceram. Hoje, desapareceram. eles são ruínas. Então, você tem famílias que perderam parentes, né, seus entes queridos, Uhum. e perderam suas casas, perderam seus empregos. Ao longo da bacia, à medida que a lama ela vai avançando ao longo do leito do Rio Doce, aí ela provoca prejuízos para fazendas, né, pequenas propriedades rurais, plantações, criação de animais, de gado, né, tudo que tem ali na bacia do Rio Doce. Ela passa por dentro, o Rio Doce passa por dentro da reserva dos índios Krenak. E a lama impediu completamente que os indígenas continuassem utilizando o Rio Doce, que para eles é uma E entidade uma sagrada. homenagem a ele aqui, ó. Exato. O Ailton Krenak, ele explica tudo aí nesses dois maravilhosos livros. Sim. Eu vou deixar aqui um pouquinho enquanto você fala. Você tem também, ao longo da bacia, você tem as comunidades atingidas, pescadores, lavadeiras, areeiros, enfim, uma série de profissões de pessoas que perderam sua renda e seus empregos, sobretudo os pescadores muito atingidos. Então, você tem impactos humanos, ambientais, econômicos, né, perda de emprego, de renda e etc., até chegar na Foz. Bom, o que acontece? Do ponto de vista das indenizações, o que eu sei até agora, do que eu acompanho até hoje e me atualizei agora para os 5 anos do desastre, a maior parte das famílias que perdeu seus entes queridos já recebeu essa indenização por conta da morte de um parente Das seu. pessoas. Uhum. Agora, as pessoas que perderam as casas ainda não recuperaram suas casas. Elas recebem um auxílio emergencial, que se eu não estou enganada, acho que é coisa de um salário mínimo por família, algo assim. Quanto a esse, Tudo do Instituto Renova. Do da Instituto Fundação Renova. Renova, da Da Fundação Fundação. Renova. Uhum. Uhum. Isso. Agora, existe uma dificuldade ao longo da bacia do Rio Doce, que é o seguinte: a gente sabe do nível de informalidade do trabalho e do emprego nesse país. Muita gente que perdeu o emprego ou que ficou sem a sua renda não consegue provar para a Fundação Renova que perdeu o seu emprego em função do desastre. Então, tem muita gente que ainda depende desse cálculo, desse impacto, para receber a sua indenização. O Ministério Público Federal de Minas Gerais, a força-tarefa do Ministério Público de Minas Gerais, num balanço agora recente, calcula que entre 100 e 150 mil pessoas, aproximadamente, ainda não foram indenizadas, ainda precisam ser indenizadas. Agora, tem um aspecto que eu considero da maior importância e que dificulta as indenizações, que é o seguinte: essa lama de rejeito de minério de ferro, ela por si só, a sua composição, ela não tem metais pesados. Mas a bacia do Rio Doce, que é a bacia historicamente ligada à mineração no Brasil, desde que começou a exploração do ouro, o ciclo da mineração nas Minas Gerais, a bacia do Rio Doce, o Rio Doce e todos aqueles rios, Ribeirão do Carmo, seus afluentes ali naquela região, eles têm já no seu leito depositado há séculos metais pesados usados na mineração. Quando a lama de rejeitos cai no rio, ela provoca um fenômeno que os especialistas chamam de ressuspensão. Ela revolve o leito do rio e então ela traz para a água, né, para a superfície, para a coluna d'água, esses metais pesados depositados há séculos ali. Tanto é
que tem pesquisadores que têm coletado amostras que mostram que há, sim, eles detectaram metais pesados, a presença desses metais na água do Rio Doce. Bom, isso terá um impacto na saúde das pessoas em algum momento, né? Aliás, já está tendo. Tem pessoas ao longo da bacia que relatam problemas respiratórios, problemas renais, problemas de pele. Agora, não há um estudo abrangente, conclusivo, né? Um estudo que os especialistas falam, tem que ter um estudo de vigilância epidemiológica para saber o tamanho desse impacto. Só quando você tiver esse estudo é que você vai saber qual é o impacto e como as pessoas têm que ser compensadas pelos danos à sua saúde. Esse é o X da questão, você entende? E isso dificulta o cálculo das indenizações. Tá, eu vou ver se eu peguei o essencial dessas tuas informações, porque a gente que não acompanha todo dia também se perde. Eu falei muita coisa. Não é ótimo, mas assim, ó, não era exatamente na barragem que implodiu lá, que onde estavam os produtos químicos, os metais pesados. Não. Era no fundo do rio e a chegada da lama movimentou tudo e fez emergir. Perfeito. E, claro, as pessoas pescam, as pessoas tomam, as pessoas bebem daquela água, as pessoas usam aquela água e é óbvio que vão se contaminar por isso e já tem casos comprovados disso. E existiriam entre 100 e quantas e 150 mil pessoas ainda à espera de indenização? Segundo o MPF, entre 100 e 150 mil. O que eu digo é, o que existe comprovado por testes, por coletas de material feitas por pesquisadores, inclusive da Universidade Federal do Espírito Santo, no trecho capixaba do Rio Doce, inclusive, eles detectaram a presença desses metais pesados. Agora, a saúde das pessoas, existem relatos esparsos de pessoas. Eu mesma entrevistei pessoas para o livro que relatam problemas de saúde, mas não existe ainda um dado oficial, seguro. Que ligue as coisas. Que relacione as coisas. E o que eu te digo, só para encerrar esse tópico, é o seguinte: eu não consigo me convencer que a Fundação Renova, que é bancada por essas mineradoras, né? As duas das maiores mineradoras do mundo, por que não chegam com os governos dos estados, com as prefeituras, montam uma força-tarefa e diz assim, vamos levantar as condições de saúde desta população. Porque as pessoas que têm problema de saúde, elas vão no posto de saúde. Se você chegar lá no posto de saúde, o posto vai te relatar, olha, realmente aqui eu detectei, tem um registro maior de casos da doença tal, do problema de pele, do problema renal. Claro. Certamente os dados estão aí, mas alguém tem que ter a boa vontade de procurar os lugares, coletar, né, e fazer um estudo abrangente. Aí sim você teria condições de calcular esse dano à saúde e saber como essas pessoas deveriam ser indenizadas. E isso não é feito. Na minha visão, isso não é feito justamente para que as indenizações não sejam pagas da maneira devida. Essa é a minha percepção. E ninguém me Esse que é o grande drama. Esse é o grande drama, né? É o grande drama. E a gente fala da indenização às pessoas, mas a gente tem que pensar na recuperação do meio ambiente. O próprio Krenak fala, ele que mora ali do lado, né, do rio. Deixa eu ver as perguntas aqui. Tem o Marcelo Calife dizendo que no Pará também está parado o processo da hidro que contaminou toda a água da região de Barcarena. Não, Barcarena. Barcarena, ali ok. E o Dário Benedito perguntando se vocês têm visto as propagandas das empresas sobre alguma reparação do desastre, entre aspas. Não, ela faz a Fundação Renova, que é essa fundação que foi criada pelas empresas, justamente ela está encarregada de todas as reparações ambientais, sociais, econômicas, todas elas. Ela faz muita propaganda e ela diz que tem feito, enfim, ela tem feito aí, digamos, uma prestação de contas aí pública do que ela tem feito. Agora, eu considero insuficiente e muito insuficiente diante do tempo que transcorreu. São 5 anos, né? E é o que eu te falo, em 5 anos, você não ter um estudo abrangente, consistente de impactos à saúde, tá? Então, ok, a bacia do Rio Doce é muito grande, é uma área muito extensa, é quase o tamanho de Portugal. Então, pensa, é quase um país.
Eu Sim. reconheço, é um trabalho hercúleo, mas faça, por Uhum. exemplo, da parte mais atingida, então, né? A parte que recebeu o maior impacto, vá fazendo por setores, mas eu não Ali vejo pertinho. isso sendo feito, É. eu não vejo Ai, é isso. muito triste. Por isso que a militância de pessoas como você é tão importante, porque não deixa o assunto desaparecer, né? Imagina se vai desaparecer com isso tudo que você fez, essa pesquisa toda. No dia que eu te acompanhei fazendo a TED, no TEDx Laçador, eu vi que você se emocionou. Você não chorou, mas se emocionou muito. O que mais te toca, assim, de tudo que você acompanhou, e imagino que você ainda tenha relação próxima com algumas pessoas de lá, né? Nesse processo todo, porque você coloca muito da humanidade dentro desse Uhum, teu livro também, né? uhum. Além dos dados técnicos e palpáveis e exatos a respeito do que foi o acidente. Mas o que que te toca mais, assim, que te emociona quando você fala de Mariana? Isso eu me emociono muito. E particularmente no TEDx Laçador, a Ana sabe, porque ela viu isso, né, que está nos acompanhando aí. Eu me emocionei no ensaio e me emocionei no dia também. Porque eu me permiti, no caso do texto lá que eu apresentei no TEDx Laçador, eu soltei mais, digamos assim, a minha veia literária, talvez, né? Porque o livro Tragédia de Mariana, embora eu tenha tido uma preocupação literária, mas ele é um livro reportagem, né? E Uhum. eu, como repórter, como jornalista, eu tive uma preocupação muito grande em fazer um trabalho equilibrado, em trazer muita informação, muito dado técnico. Eu me baseei muito em laudos periciais que foram feitos sobre o meio ambiente, né? Sobre o impacto no rio, na fauna, na flora. Né? Porque, como jornalista, eu tinha que trazer esses dados, né, para não ser contestada. Né? Uhum. Então, assim, Precisava a exato, exatidão dos dados. exato. É. Precisava ter essa exatidão. Aham. É, então, o livro, embora tenha, como eu te falei, a preocupação literária, sobretudo nos capítulos em que eu falo das pessoas, da história das pessoas, mas tem vários outros capítulos em que ele é mesmo uma reportagem. Eu, inclusive, eu tenho a consciência muito tranquila, porque eu procurei todas as pessoas acusadas, né, de Uhum. negligência, que respondem, inclusive, criminalmente por esse desastre, embora o processo criminal também ande a passos de tartaruga, porque uma coisa são os processos na área civil pedindo as indenizações, outra coisa é o processo na área criminal que anda devagar também, quase parando. Mas eu procurei as pessoas para que elas dessem suas versões, as suas explicações, e, enfim, elas não quiseram falar, mas, enfim, eu cumpri o meu papel de jornalista. E no caso do TEDx, como eu te falei, eu me permiti uma Extravasar. abordagem mais bem humanista Uhum. mesmo, porque o que me comove nessa história realmente, e foi, eu acho que o motor principal que me levou a escrever o livro, é que eu vejo naquelas pessoas que tiveram aquelas perdas imensas, imensas, né? Eu vejo ao mesmo tempo nelas uma força muito grande, sabe, para sobreviver e para levar a vida em frente, apesar de todas essas perdas. E quando eu fui entrevistá-las, e olha aí de novo, para escrever Não. o livro, eu Uhum. me identifiquei muito com essas pessoas. Eu me coloquei no lugar delas e tentei imaginar como é que seria a minha vida se eu tivesse passado pelas mesmas perdas que elas, sabe? Para muitas, além da dor da perda de parentes, por exemplo, como é que você entrevista uma mãe que perdeu um filho? Eu tinha até vergonha sabe, eu tinha um pudor até de procurar essas pessoas. Eu procurei com muito cuidado, com muito tato, Claro. porque como é que você entrevista uma Sim. mãe que perdeu uma filha, como tem o caso lá da Pamela, que perdeu a Emanuele, a menininha de Uhum. 5 anos. Nossa. Então, assim, eu passei por eu trabalhei esse processo assim na minha cabeça, sabe? E tanto é que na abertura do livro eu tenho na epígrafe, né? Eu falo uma frase que é um verso de uma canção que eu conheço há muitos anos e que eu trago para mim assim como um mantra no jornalismo, sabe? É uma canção, é um samba lindo que eu ouvi pela primeira vez quando o Chico Buarque gravou, mas o samba é do Haroldo Barbosa e de Luiz Reis,
e se chama Notícia de Jornal. E tem um Sim, verso que fala: a dor da gente não sai no jornal. E isso é a mais pura verdade. Eu já vivi isso como jornalista inúmeras vezes na minha profissão. Por mais que você conte uma história, é muito difícil você, como jornalista, traduzir a dor daquela pessoa que você está entrevistando, porque é uma dor que só ela sente. Mas eu vou me sim, esforçar ao máximo para traduzir essa dor, porque eu quero que as pessoas que estão lendo aquela história, que elas entendam o que aconteceu com aquelas pessoas, né? Então, eu me claro. aproximei delas com muito respeito e cultivei muita simpatia e realmente procurei me colocar no lugar delas. O que seria, como é que eu teria reagido se fosse comigo? Sim. Sabe? Se eu tivesse perdido uma pessoa, se eu tivesse perdido meu modo de vida, a minha casa na zona rural, onde eu tinha as minhas criações, as minhas árvores frutíferas, as minhas plantações. Nossa, é onde aquela sensação de pertencimento a um lugar se vai, né? Porque a propriedade se vai. É, Algumas pessoas perderam um familiar, é, né? E deixa eu organizar minha blusa aqui. é. Algumas pessoas perderam um familiar, mas perde a propriedade, perde a casa, perde as fotos. Tem a história daquele moço que saiu lá para buscar as Ah, fotos, encontrou um objetozinho querido da mãe, uma foto, não sei de que. Nossa, eu não sei se foi o é. Romeu que fez isso, foi o Romeu? Não, não, é o irmão da Paula. É o irmão da Mas Paula. foi lindo aquilo, foi É, lindo aquilo. é. E Ele eu me volta para permiti. pegar as fotos, né? Ele encontra, inclusive, um bombeiro. E isso eu só fui saber há muito tempo. Eu entrevistei todos os bombeiros, ou quase todos, que participaram das operações de resgate. É, E um dos bombeiros me contou essa história. Isso foi bem no começo, quando eu comecei a entrevistar pessoas para o livro. E ele me contou de um rapaz que tinha chegado lá e pedido não, para ele: eu quero ir na minha casa, eu quero ver se eu acho o álbum de fotos. E depois, sim. meses depois, eu descobri que ele era o irmão da Paula. Olha, aqui, estou toda arrepiada Nossa, contando é essa muito história. interessante. Que aí Quantas ele viagens me você contou. fez? Hã? Não, ele que te contou a história depois, o Aí o irmão da Paula. irmão da Paula me contou a Sim, história. Aí eu falei, não é, só pode ser a mesma história que o bombeiro nossa, contou. E aí ele me é, confirmou. Não, é, aí eu cheguei, falei com o bombeiro e tal, tal, tal. Eu falei, nossa, é a história. Essas que coisas que foram bárbaro, acontecendo no claro. livro. Aí, me permite, não tem como a gente não se emocionar, né? Você estava lá. A minha pergunta foi sobre quantas viagens você fez para lá, Ai, fora a várias. cobertura, você ainda estava na TV na ocasião, É. né? Sim, E eu fui logo em seguida ao desastre. O desastre aconteceu numa quinta-feira. Aí eu estava já naquele final de semana, eu estava envolvida com outro assunto, entreguei a matéria na segunda-feira, ou terça no máximo, acho que eu fui para lá. E aí eu fiquei indo quase toda semana, indo e voltando, por uns 3 meses. Porque hum, teve aquele primeiro momento do desastre, o impacto humano, ambiental, o Natal que eu passei lá, e depois começaram a surgir as primeiras pistas da investigação, sim, dizendo que, olha, tem coisa errada aí que tem que ser investigada. claro. Não foi um desastre Olha, assim, né, que sim, aconteceu por eu uma vou causa sugerir, porque natural. eu tô impressionada. Você olha no seu relógio, a verdade é que faltam 20 minutos para 7 já. Não, eu não posso Tá? acreditar. Vou sugerir para todo mundo o livro da Cristina Serra, O Tragédia em Mariana, este aqui, e quero sugerir este aqui também, porque tá impagável a carinha de Sinico É Dourado, não tá? demais. Você é voluntária hoje na Associação de Defesa. É, Ai, que coisa mais linda. E é e as bilíngue, fotos né? aqui Inglês também. tem O muita livro. Eu foto. sou interessada. Olha Ele essa pôs. foto aqui, são 3. Olha aqui, 3. Ai, que coisa mais linda! Se tem um É, vídeo que eu vi no seu tenho, Instagram com um tenho. Eu sou mico aí do voluntária. lado conversando com você. É, no Instagram, não, é quando. Olha essa Lindo! aqui. Olha essa outra foto. Nossa, nossa, demais, 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 Deixa eu te demais. contar a minha história com o Mico Leão Dourado. Eu sou Tá. voluntária da Associação Mico Leão Dourado. E por conta disso, do meu trabalho lá, e as pessoas já me conheciam e tal, veio o convite para escrever esse livro. Uhum. Eu entrei no projeto do livro depois que ele já tinha sido formulado, inclusive as fotos do livro, o ensaio fotográfico é do Haroldo Paulo Júnior, um fotógrafo excepcional de natureza. Ele é conhecido como um fotógrafo naturalista que, infelizmente, morreu antes do livro ficar pronto. Uhum. Inclusive, eu lembrei muito dele agora, na época dessas queimadas no Pantanal,
porque ele certamente você já viu na sua vida alguma foto dele do Pantanal. Ele ia muito lá, ele fez muitas fotos no Pantanal. E ele veio aqui já há alguns anos e fez esse trabalho, esse ensaio fotográfico sobre o mico, e ele também ajudou muito a associação de várias maneiras, né? A associação ela tem um centro de visitantes com fotografias da Mata Atlântica que foi todo feito por ele, com as fotos dele e programação visual da mulher dele, Isadora. Enfim, o Haroldo, infelizmente, não pôde ver o livro pronto e o livro não deixa de ser uma homenagem para ele também. Claro, mas esse livro, claro. só para te falar, é assim, eu hoje sou uma ativista aí dessa causa ambiental também, né? É um assunto de muito interesse para mim. E foi muito bom escrever esse livro, porque eu escrevi Tragédia Mariana, que é um livro da maior importância, mas que é um livro também que nos revolta, né? Por tudo isso que aconteceu e que a gente falou aqui. E com o livro do mico, eu tive a oportunidade de falar de uma questão ambiental, um caso de sucesso nessa área ambiental. Nossa, é fantástico. Foi muito bom poder contar essa história e, resumidamente, para você poder perguntar outras coisas, enfim, e aproveitar o nosso tempo, o mico-leão dourado, só para vocês terem ideia da importância disso, na década de 1970, existiam 200 desses animaizinhos aqui na natureza, na Mata Atlântica do Rio de Janeiro, que é o único lugar no mundo onde existe o mico-leão dourado. No Brasil, existem outros micos-leões. Existe o mico-leão preto, existe o mico-leão da cara dourada. Esse que é todo dourado, ele é do Rio de Janeiro, só do Rio de Janeiro. Vou segurar aqui um pouquinho, porque está lindo demais. E na década de 1970, ele estava praticamente extinto. Existiam 200 animais, foi a estimativa que foi feita na época pelos pesquisadores, por causa de desmatamento, caça, né, tráfico, né, de animais silvestres e tal. E aí começou um trabalho dos pesquisadores, em conexão com pesquisadores internacionais, que resultou, é uma história complexa de muitos anos, né, que eu estou resumindo. Hoje em dia, ele tem 2.500 animais na natureza. Então, em 50 anos, ele saiu de 200 animais para 12 mil. Já foi mais. Ele já chegou em 3.700, mas a febre amarela teve um impacto grande, morreram muitos animais. Eles hoje estão em volta de 2.500. Ele, obviamente, ainda é considerado ameaçado de extinção. Mas ele já foi, nos anos 70, ele era criticamente ameaçado de extinção. Ameaçado de extinção. Mas ele está se recuperando, enfim. E o livro conta essa história, inclusive o projeto em si, o projeto de base científica, de base não, o projeto científico de conservação dessa espécie é muito interessante e é uma prova de como a ciência é importante e como ela é uma aliada absolutamente crucial da conservação da natureza. Nossa. Uma tem gente que ainda duvida, né, Cristina? Tem gente que ainda não entendeu isso. Tem gente que não entendeu isso. Mas, enfim, eu conto essa história, como é que foi esse projeto, inclusive de reintrodução de animais de zoológico aqui na natureza. É uma história incrível de ciência, de ousadia científica, inclusive, que está contada nesse livro de uma forma resumida, novamente, porque também eu não poderia fazer um livro técnico de genética, por exemplo, né? Sim. Porque, senão olha como ficou bonito aqui, ó. Eu do lado, eu de verde aqui. Quero dar um oi para Soraya Pado, Lucimar Pedrosa, Alice Aidos, que colega nossa, jornalista, Goldenberg, a Débora Goldenberg, dizendo que respeita muito seu trabalho, o livro sobre Mariana Marco, não tenha dúvida. E a Alice, eu sei que você tem um cachorrinho vira-lata em casa, eu tenho, a Alice, que cuida muito dos animais, também tem uma coleção de vira-latas em casa, é lindo demais. Que bom, né? Eles são maravilhosos. Cada um da sua maneira tem o seu ajuda. Eu e você estamos assim porque tá calor, não tá calor? Aí eu boto para um lado, boto para o outro. Tá quente, tá quente. Mas é isso que eu digo, assim, ó. E você fez inclusive uma imersão na história, não é? Porque tem você relatos sim. de quando chegaram os portugueses
E eles narravam a quantidade, eles iam em É, bando os micos. essa parte é muito bonita. Inclusive, como eu gosto muito do aspecto histórico, assim, eu sou muito Eu vou segurando vidrada. aqui, porque eu tô apaixonada. Vai falando que eu vou segurando aqui. Eu sou muito encantada com o aspecto histórico, Opa. né? Eu Hum. costumo dizer que eu sou uma historiadora frustrada. E aí, essa parte da recuperação dos registros históricos, né, dos viajantes europeus tal, que viram mico, eles eram abundantes naquela época aqui nas matas do Rio de Janeiro. Inclusive, ele era visto na cidade do Rio de Janeiro, na capital. Hoje, você só vê nas matas do interior, nessa região de Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Rio Bonito, principalmente Cabo Frio, tem uns pouquinhos, Uhum. enfim. Mas, enfim, eu estava procurando aqui para mostrar, porque o Debré, que é um pintor, né, excepcional Nossa, da sim. época do Da Império aqui no chegada, Brasil, da chegada dos ele era portugueses. um pintor, né, dos costumes, né, da sociedade brasileira daquela época. Tem uma pintura dele que a gente reproduz, que mostra como o mico-leão-dourado era um animal de estimação nas casas. Né? Eu não sei se as pessoas vão conseguir ver, mas está Aproxima aqui. bem. É uma Olha escultura que do Debré. fantástico. Aí Aham. tem a sinhazinha, né, com os escravos e tal na casa, e ela está sentada e no Na braço cadeira. da cadeira onde ela está tem um mico-leão Que dourado. Aqui, e fantástico. aqui tem o recorte, o detalhe dessa pintura, a Sim. gente mostrando ele aqui. O que confirma, né, como esse animal era abundante por aqui. Mas, enfim, o Sim. desmatamento acabou levando a uma diminuição da população. Ele foi muito levado para a Europa também, né? Foi muito traficado. Tinha um tráfico Uhum. de animais muito Mas grande. Ainda tem, né, na verdade. você sabe dizer se ele se adapta a outros ambientes ou não? O mico-leão-dourado só Não, ele se adapta. Agora, o que acontece é o seguinte: essa cor que ele tem, ela decorre da é alimentação linda, dele. Quando você claro. tira ele, por exemplo, os animais, mesmo os animais de zoológico, os micos-leões dourados que existem em zoológicos hoje do mundo inteiro, assim, bons zoológicos, e que tratam bem o animal, que alimentam bem, mas ele perde a cor, ele vai Sim, ficando assim, desbotado, esbranquiçado. O bonito mesmo é ver um animal na na natureza. natureza. Isso é Não que é tenha legal. dúvida. E aí, como voluntária, eu vou dar uma explicação, que é o seguinte: a Associação Mico-Leão Dourado, que é quem faz esse trabalho da conservação da espécie, né, que coordena esse trabalho de conservação, eles funcionam numa sede que, antes da pandemia, estava sendo toda preparada para que os visitantes viessem aqui, se paga o ingresso, entra e visita o mico-leão dourado na natureza. Tem todas as trilhas. A sede é numa fazenda que tem uma área de mata enorme. Então, as trilhas estavam sendo preparadas, adaptadas, né? Porque você tem que preparar as trilhas para as pessoas. As pessoas têm que ter alguns cuidados, porque você está entrando numa área silvestre, tem outros animais, cobra, enfim, mosquitos, essa coisa. Então, as pessoas sendo treinadas, elas estão, né? O trabalho continua, mas se não fosse a pandemia, esse trabalho já teria começado e já seria possível vir aqui na sede da associação, visitar, conhecer a Mata Atlântica, que é belíssima, né? Ver o Duas, mico-leão na natureza. Então, duas isso perguntas bem, não bem tem que esperar a pandemia acabar para esse trabalho começar. Né? certo. Mas onde é o local aqui, o endereço mesmo, para quem quiser conhecer? Eu me É, interesso em ver o mico-leão é, dourado na natureza. eu garanto, é uma experiência inesquecível. A associação fica no município de Silva Jardim, que fica no interior Tá, do Rio de Janeiro, fica cerca de 1 hora de carro do Rio de Janeiro. Você vem pela ponte perfeito. Rio-Niterói, pega a BR-101, né? É a BR que vai para o Espírito Santo, para o Nordeste, e é na Uhum. cidade de Silva Jardim. Agora, você tem micos-leões dourados em várias áreas de mata, em vários municípios aqui próximos, além de Silva Jardim, sobretudo Rio Bonito e Casimiro de Abreu. Inclusive, a associação também tem uma parceria com proprietários rurais que têm as suas áreas de reserva legal, de Mata Atlântica preservada, e que Uhum. eles permitem, alguns permitem também
é que o visitante entre na fazenda para ver o mico na natureza. Isso é feito em comum acordo, em conjunto com a associação. Mas esse trabalho também está suspenso por conta da Por pandemia. conta da pandemia. E o livro, quem quiser conseguir o livro, ele é distribuído, é comprado, como é que é? Assim, o livro, para você ir na livraria e comprar, eu acho que só está em livrarias do Rio e de São Paulo, sobretudo a rede da Livraria da Travessa. Mas você consegue comprar no site da livraria, nas outras cidades que não tem Livraria da Travessa, você consegue comprar pelo site. Bota o nome do livro, entra na Livraria da Travessa, bota o nome Vou do deixar livro, aqui o você nome do consegue. livro. A Mata Atlântica E e o o Mico-Leão Mico-Leão. É. Perfeito. Cristina, olha aqui, a gente está com pouquíssimo tempo, mas deixa eu saber onde é que você anda, além de escrever os livros. Quero saber, tenho uma curiosidade, iria te perguntar se você pensa em escrever sobre Brumadinho ou não. O que você mais que você está produzindo? Você decidiu mesmo abrir mão de TV, não quer mais? Cansou de câmera, de vídeo? Conta pra gente, por favor. Eu tive até convites para voltar para a televisão, eu tive alguns convites profissionais assim, interessantes que me fizeram pensar bastante se eu voltaria ou não. Mas o caminho dos livros é apaixonante, apesar das dificuldades de ser escritor ou escritora no Brasil. É muito difícil e com a pandemia foi um baque terrível. Mas eu estou preparando já um terceiro livro que não tem a ver com meio ambiente. Esse é um livro que, na verdade, é um resgate de um trabalho que eu fiz há muitos anos, quando eu era repórter de um jornal de literatura. Aliás, o jornal para o qual eu fiz a entrevista com o Mário Quintana, que eu mencionei aqui no começo da nossa conversa. Além do Mário Quintana, eu entrevistei muitos outros escritores quando eu era uma jovem repórter de 20 e poucos anos. Eu reuni essas entrevistas e vou publicá-las no livro em breve, se tudo der certo. Em poucos meses, esse livro vai estar no mercado. Agora, eu penso... Allende? Você não entrevistou também Isabel Allende? Entrevistei Isabel Allende, sim. É. Entrevistei o Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Goulart, a Que... Isabel Allende, João Cabral de Melo Neto, Fernando Sabino, Antônio Calado, Darcy Ribeiro, o Mário Quintana. Nossa, que privilégio! E modéstia à parte, o livro, as entrevistas são lindas, foi muito legal. Eu fiz isso durante a pandemia, eu resgatei as entrevistas e eu faço uma introdução para cada uma delas, contando como é que foi, que eu visitei. No caso do Mário Quintana, eu conto que eu fui no hotel. É bem legal. Eu gosto muito desse livro. Agora, sobre Brumadinho, eu penso sim em escrever um livro sobre Brumadinho. Eu pretendia trabalhar nisso, né, antes da pandemia. A pandemia segurou todos os planos. Agora, assim, é um livro que, apesar de ser um assunto correlato ao de Mariana, eu acho que ele precisa, pela magnitude das consequências humanas, ele precisa de uma abordagem diferente. Mas, enfim, tudo depende de como a vida vai se reorganizar depois da pandemia. E eu continuo, eu escrevo no jornal Folha de São Paulo, eu participo de dois canais digitais no YouTube, que eu gosto muito, são canais... Vamos falar dos canais. Vamos falar dos canais. É um canal chamado Rebeldes Sempre. Tem que entrar no YouTube e colocar Rebeldes Sempre. Não pode colocar só Rebeldes, senão vem a novela, aquela novela que tinha esse nome. E tem outro canal que é uma brincadeira com aquele programa da Globo, Manhattan Connection. O nosso é o Manhattan Disconnection. É uma brincadeira e é muito legal, com debates bem bacanas. E eu tenho meu blog que se chama cristinaserra.org, onde eu publico tudo que eu escrevo. Então, eu publico os artigos da Folha. Quem não tem assinatura da Folha, lê de graça no meu blog, lê de graça. O meu texto, por exemplo, do TEDx Laçador, que eu gosto muito, eu coloquei lá para as pessoas lerem também, né? Enfim, está tudo Olha lá. só. Tudo que eu produzo está lá. cristinaserra.org. Se você jogar cristinaserra.org, o Google eu já fiz esse teste, ele direciona para lá. E assim, olha só. Vou fazendo as minhas coisas, meus projetos, eu gosto, é um trabalho autoral. Foi por isso que eu saí de uma empresa, porque eu queria fazer as minhas coisas, os meus projetos. Sim. É difícil, mas, enfim, está dando para levar. Coisa bem boa. Cristina, olha só, a Ana Guelzer já quer teu livro. Tem uma pergunta aqui, se você quiser deixar algum contato do pessoal, a Débora Goldenberg, gostaria de ter o teu contato para te enviar um artigo sobre a Fundação Renova. Não sei qual é o caminho, se costuma dar através do blog mesmo? Não, pode ser. Não, mas pode ser pelo meu e-mail também, é cris.serra2016@gmail.com.
cris.serra2016@gmail.com. No mais, eu queria te dizer, opa, pelo amor de Deus, aqui tá, entrou um remover, cancelar, pelo amor de Deus. Eu queria te agradecer muito, muito, muito. Já falei, é sexta-feira, que as pessoas, assim, tenham podido aprender muito contigo. Esse teu trabalho foi fantástico, eu super indico os dois. Estou curiosíssima para ver o nosso mico e irei para a Silva Jardim. Me esperem que eu irei. Quando você quiser, você fala comigo e aí eu te dou todos os Combinado. canais. Combinado. Um beijo. Vamos só esperar essa pandemia acabar, para a vida voltar ao normal. Passa a pandemia, passa. Olha só, esse verde em homenagem às nossas causas, porque meio ambiente tem que ser causa de todo mundo, tá? Isso aí, gratidão, gratidão a ti, a todos que nos acompanharam, e a gente vai ficar de olho em ti no teu blog, em outros canais, na Folha, em outros canais também. Tá bom? Obrigada, foi um prazer. Foi um prazer. E uma boa eleição para todo mundo, né? Que tem eleição aí, boa eleição para todo mundo. Boa eleição. Tchau, beijo, beijo para todos. Obrigadíssimo. Tchau. Tchau.